Uma dúvida que muitos têm e uma pergunta recorrente, tanto de quem vai a Orlando pela primeira vez, quanto de muitos que já foram várias vezes é melhor alugar um carro, usar Uber ou contratar um receptivo? A verdade é que não existe uma resposta definitiva para esta pergunta. Há prós e contras de cada opção, e estes prós e contras é que você deve levar em consideração e pesar de acordo com suas expectativas e necessidades antes de se decidir. Tenha em mente que Orlando é uma cidade com muitas opções, tem de tudo: parques, diversão, compras, restaurantes, um centro espacial de onde o homem partiu para a Lua, e é cercada por pequenas e aconchegantes cidadezinhas, que valem a pena conhecer, caso tenha tempo para isso. Porém, estas atrações e opções ficam espalhadas, e as distâncias entre elas são consideráveis e a menos que você seja um corredor de elite em treinamento para uma maratona, estar a pé não é uma opção. Mas e sobre a questão principal do vídeo? É melhor alugar um carro, contratar um receptivo ou usar Uber? Na realidade esta é a segunda pergunta que você deve fazer. A primeira é: quais são minhas expectativas para a viagem? O que pretendo fazer? As respostas mais comuns são estas: pretendo ir apenas aos parques e a algumas lojas, tenho pouco tempo, vou aos parques e quero fazer um tour pelas lojas para fazer compras e conhecer alguns restaurantes, tenho mais de uma semana, vou aos parques, vou às lojas, quero conhecer lugares, e se possível até ir a alguma cidade ou estado vizinho, tenho mais de 10 dias. Levando em consideração estas questões, vamos lhe mostrar as vantagens e as desvantagens de cada opção, levando em conta 3 fatores: economia, flexibilidade e comodidade. Se você vai passar pouco tempo e pretende apenas ir aos parques e eventualmente fazer algumas compras, a melhor opção para você é usar Uber, pois em sua viagem haverá poucos trajetos e dependendo do hotel em que estiver não precisará pagar, pois muitos oferecem serviço gratuito de transporte para os parques. Não ter que se preocupar com estacionamentos ou pedágios, neste caso o ideal é escolher um hotel com serviço de transporte para os parques. Pouca flexibilidade, considere que toda vez que tiver que se deslocar, irá perder tempo nas esperas e se tiver alguma bagagem a levar, como um carrinho de bebê, terá menos comodidade e opções. Se você vai passar apenas uma, ou pouco mais de semana, pretende ir aos parques, fazer pequenas compras nos outlets, tentar 1 ou 2 restaurantes e talvez mais algum ponto turístico, e se sente inseguro em dirigir em outro país, a melhor opção para você é contratar um serviço receptivo, que lhe levará e buscará nos lugares, deixando-o diretamente no hotel, além de eventualmente, fazer as vezes de guia turístico, e você não se preocupará com mais nada. Não ter que se preocupar com estacionamentos ou pedágios, nem percursos. Perder menos tempo nas esperas, uma vez que haverá um motorista à sua disposição. Menos flexibilidade para definir trajetos, terá que planejar antes. Pode se tornar mais caro, dependendo do roteiro que escolher. Se você vai passar mais de 10 dias, e em seu roteiro estão os parques, vários pontos turísticos, restaurantes, outlets, lojas de eletrônicos e até ida a algumas cidades vizinhas, não tenha dúvida, a melhor opção para você é alugar um carro. Total flexibilidade para traçar seu roteiro, nenhuma espera, pode pesquisar lojas, pode até escolher um carro esportivo, como um Mustang. Terá que se preocupar com estacionamentos e pedágios, e ficar atento às regras de trânsito, que são diferentes das do Brasil. Agora vou dar minha opinião pessoal, nas opções 2 e 3, que são as que escolho quando vou a Orlando ou aos Estados Unidos, sempre escolho a opção de alugar um carro, a não ser que esteja indo para New York, onde prefiro utilizar o transporte público, metrô ou ônibus. Porque acho que alugar carro é a melhor opção, pela grande flexibilidade, para você ir para onde quiser, a hora que quiser, demorando o quanto quiser, sem se preocupar com tarifas disso ou daquilo, nem esperas desnecessárias, além da comodidade de fazer suas compras, podendo explorar lojas, pesquisar preços e acomodar suas compras, da melhor forma que quiser. Muita gente tem medo de dirigir nos Estados Unidos, mas eu garanto que é muito tranquilo. Se dirige bem no Brasil, vai dirigir melhor ainda lá. Se ficar atento e respeitar a sinalização não terá problema algum. Há algumas diferenças, com relação ao que estamos acostumados. Lá uma placa de pare, significa pare, e não apenas diminua e avance. Se não observar esta simples regra, poderá ser multado, e a sinalização horizontal não está ali apenas de enfeite, deve ser obedecida. Conversões à direita ou à esquerda, são sinalizadas e devem ser observadas.